seguimos a continuidade do módulo 0, agora a gente vai adentrar nos requisitos do vínculo de emprego. Como a gente reconhece se aquela relação é de emprego e não outra coisa. Não é uma relação entre empresários, não é uma relação de voluntariado. E o primeiro requisito que a gente vai discutir aqui é a pessoalidade, pessoa física. Porque um dos requisitos que vocês vão extrair no artigo 3º é a pessoa física. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá? Considera-se empregado toda pessoa física. Esse é o início do artigo 3º. E aí esse é um requisito do reconhecimento da relação de emprego, que a gente tem uma pessoa física no polo de empregado. E a grande questão é, por conta disso, muitos advogados, fazendo uma má orientação da empresa, por não adentrar no direito do trabalho de forma profunda, olha, o que eles pecaram? Eles não sabiam o princípio da realidade. Ele falou assim, olha, vamos fazer um CNPJ para esse empregado, né? Porque se é um CNPJ é pessoa jurídica. Se é pessoa jurídica não é pessoa física. Se não é pessoa física, quebrou um requisito do reconhecimento do vínculo de emprego. E é por isso que muitos advogados orientam empresas a falarem para aquelas pessoas construírem um CNPJ. Qual o problema disso? Ele não está ciente que a gente tem o princípio da realidade. Ele não adentrou que se eu provar que aquela relação não é entre uma empresa e outra empresa, e sim sobre um empregador e um empregado, na prática, na realidade, eles se comportam como tal, né? Porque o comportamento de empresário, a gente vai falar sobre essa característica, é diferente de um comportamento de um empregado. E é por conta desse requisito que a gente anula muitos dos contratos que tem esse CNPJ, né? A pessoa tem um CNPJ, uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a gente vai lá no princípio, no cerne da questão. A pessoa está abraçando um ramo de folha, um artigo legal. Mas esse artigo legal visa proteger alguma coisa. Visa proteger o reconhecimento de uma relação real de emprego. E aí a gente vai para a realidade, volta para a realidade lá. Para a indisponibilidade. Ah, mas ele aceitou fazer CNPJ. Não interessa. Então, a pessoa física é o primeiro requisito. Na realidade. Tá? Não formal. Vocês vão olhar sempre para a realidade. É uma pessoa física? É. E o que é a pessoa física se estende à discussão da pessoalidade. Como assim? É como se fossem dois requisitos em um. Precisa ser uma pessoa física e precisa haver pessoalidade. Por quê? Porque a característica de um empreendimento é que ele não seja pessoal. Se tu vem ao meu escritório, por exemplo, e me contrata, eu sou pessoa física. Mas por que eu não me torno empregado? Porque eu posso colocar outro advogado para fazer, porque meu sócio pode fazer, porque outros advogados podem cumprir aquele ato. Tu não pode me obrigar que seja eu pessoalmente para fazer aquele ato, porque eu não sou teu empregado. Então, a pessoalidade exige, o contrato do trabalho ele é intuito persona. Ele exige que seja aquela pessoa a praticante do ato. Então, aquele empregado pode mandar outro no lugar dele? Não, isso não me parece muito com emprego, com uma empreitada ou coisa no sentido, porque aquilo ali eu posso mandar qualquer pessoa para fazer a função. Agora, numa relação de emprego de fato, eu quero que seja só aquela pessoa. E a pessoa, em alguns contratos, eu posso até me fazer substituir e ser um emprego, mas eu preciso da concordância do empregador para me fazer substituir, porque aquele contrato é intuito persona. Ou seja, aquele contrato tem como regra que eu cumpra. Agora, quando é um CNPJ, uma empresa, eu não posso pedir que seja aquela pessoa específica. Eu posso fazer um contrato intuito persona para empresariado? Pode, mas isso não é a regra. Isso, inclusive, teria que ser ressaltado para ter justificativa legal, inclusive financeira. Porque se tem que ser a pessoa, tem que ter algum motivo para que seja aquela pessoa, que ela não possa direcionar. Porque se ela direcionar para outro que faz a mesma qualidade técnica, pronto. E ela tem a característica de empresário, não precisa exigir ela. Ah, eu quero que seja ela, especificamente, contrato empresariado, para que seja ela. A gente vai colocar e vai aumentar o valor daquilo. Mas o grande ponto é esse. Se eu vejo que é uma relação em que existe a pessoalidade, a pessoa não pode mandar outro no lugar dela, tá? Para cumprir aquela função. E e é uma pessoa física que se comporta como tal, como empregado, e não se comporta como um empreendimento, não tem vários empreendimentos exclusivos daquela atividade para aquela pessoa, olha, a gente já tem aí com certeza um requisito gritando na nossa cara a necessidade de ir buscar o artigo 9 da CLT. Por quê? Porque é a regra que prestigia o princípio da realidade, que prestigia o princípio da indisponibilidade. Então a gente vai para o artigo 9 operacionalizar ele, mas ele está protegendo algo lá na raiz, na semente. E dali que germinou esse artigo, e dali que eu estou verificando todo esse contexto. Então, a pessoalidade, esse requisito, quando vocês identificarem no caso concreto, ele vai resgatar esse artigo 9 e também vai resgatar esses princípios que a gente já citou anteriormente. Essa é a intenção.
A gente reconhecer de fato uma pessoa física trabalhando como tal e de forma pessoal. Não se vai substituir, não tem uma característica de empresariado que a gente vai falar mais à frente em um dos requisitos quando a gente for caracterizar um empregador, porque é importante caracterizar ele, não como requisito de vínculo, mas justamente para fazer essa diferenciação e gritar mais aos olhos de vocês quando vocês identificarem que é uma pessoa atuando como empregado, que tem essa pessoalidade. Tá bom? Então, pessoa física, um dos requisitos do vínculo de emprego, escutou uma história, vocês viram que tem esse comportamento, que ela não se vai substituir, que ela tem ela está adentrada dentro da organização empresarial, mas esse é o outro requisito que a gente vai falar mais à frente. Agora a gente vai falar do próximo, que é a habitualidade, tá bom? Então, fica aí, vamos para a próxima aula falar desse outro requisito que a gente vai extrair do fato que o teu cliente vai te trazer.